Oi, Cleni. Oi, gente, tudo bem? 5 minutos de atraso, desculpem. Tô esperando a Júlia entrar e o pessoal ir entrando pra gente. Ah, ela chegou. Ai, peraí. Como eu consigo? Foi. Tô esperando a Júlia entrar, gente. Ela tá vindo. Oi, tudo Oi, bem? oi, tudo bem? Olá. Boa tarde a todo Tava mundo. Boa preocupada. tarde pra Júlia. Boa noite pra Júlia. Boa noite. É dia aqui ainda. Aí tá de dia Nessa, ainda, né? ainda é. Sim. Então, gente, estamos aqui para falar sobre astrologia, para falar sobre um momento importante do céu do momento, que é a, essa trajetória que Marte está fazendo dentro do signo de Áries, e o que tudo isso afeta, né, não só na nossa vida, mas mundialmente também. E o mais importante também é a gente conseguir entender como a gente pode fazer com que isso seja positivo na nossa vida e faça com que a gente decida coisas boas. Então, por isso que a Júlia está aqui, porque ela vai fazer essa melhor parte, que é como a gente melhora tudo isso. Então, assim, só uma apresentação rápida, né? Eu sou astróloga há mais ou menos 2 anos. Eu entrei nessa, nessa luta corajosa de mudar completamente a minha vida profissional e começar a trabalhar com alguma coisa que mudasse a vida das pessoas, que conseguisse realmente trazer algum tipo de luz à vida das pessoas. E aí, nesse processo, tem sido muito maravilhoso por eu descobrir muitas coisas dentro de mim e também pessoas incríveis, como a Júlia também, que foi alguém que eu consegui com esse trabalho de astróloga, né? Então, a Júlia vai se apresentar, né, Júlia? Se apresenta, conta um pouco de você. Ah, nossa, foi rápido. Oi, todo mundo. Eu segui um caminho, na verdade, parecido com o da Letícia. Eu acho que até por isso a gente se aproximou. Eu também venho de um mundo, também que nem ela, do mundo editorial, na verdade, porque eu fui tradutora a minha vida inteira. E enfim, eu passei por um período difícil da vida, porque eu perdi os meus pais, eu perdi um grande amigo meu, tudo mais ou menos junto, assim, na mesma época. Tive uma depressão clínica, fiquei muito mal. E quando eu consegui sair dessa depressão, eu percebi que eu queria. Que a vida que eu estava levando não me convinha mais. Eu estava, assim, perdida, mas eu já estava vendo uma luz no fim do túnel. E aí eu achei que, para mim, o que fazia sentido era ajudar os outros, ajudar as pessoas que tinham passado por um processo parecido com o meu, não só de luto, mas esse processo de se sentir perdido na própria vida, não saber quem eu sou. Eu não sabia mais quem eu era. Então, a minha especialidade é mais ou menos essa. Claro que eu faço outras coisas também, mas a minha especialidade principal é essa, é ajudar as pessoas a redescobrir quem elas são. E a minha técnica não é conhecida no Brasil, chama sofrologia. O nome é horrível em português, porque lembra sofrimento, e não tem nada a ver com sofrimento. Sofro, na verdade, em grego, quer dizer consciência. Então, a sofrologia é o estudo da consciência em harmonia. E é uma técnica assim super simples que qualquer pessoa pode praticar, que é baseada no relaxamento. Então a gente relaxa o corpo inteiro, relaxa a mente, a gente entra no que se chama de estado alfa, que todo mundo mais ou menos conhece, né? É um estado próximo do sono, não tão próximo quanto o da hipnose, é um pouco mais elevado que o da hipnose. E nesse estado alfa, a consciência fica mais receptiva. E aí que a gente pode fazer com que ela vá procurar dentro da pessoa todos os potenciais dela, tudo que ela tem de positivo. E é isso, é uma ciência de reforço do positivo na pessoa, para ela poder se reforçar, que ela poder expandir o próprio universo, né? A Uhum. gente fala que a consciência é como se fosse um diafragma de uma máquina fotográfica. Se você deixar o seu diafragma fechadinho, é pouquinha luz que vai entrar. Mas se você abrir o diafragma, você está abrindo o seu universo, na verdade. O seu universo Uhum. está na sua consciência. Então Sim. é isso que a sofrologia faz e a gente vai eu vou estar dando uma demonstração disso no final dessa live, assim, os últimos 20 minutos da live, mais ou menos, se tudo correr bem. Vai correr bem. Você me corta, É tá, isso. Júlia? Pode me cortar. O Ah, não se povo aí também, preocupa. que Eu quem me pus, eu conhece pus o teu de sabe que eu sou reloginho aqui, fora de ele vai forma. apitar. Eu também estou aqui com o relógio seguindo. Acho que Tá. vai dar certo.
Então, a gente, na verdade, se juntou, né, muito por isso, porque a gente começou a ver que as coisas batiam, né, e que uma coisa acaba sendo até consequência da outra. A astrologia, ela, apesar de dar algumas soluções, o que ela faz melhor é trazer o nó da questão, assim, trazer à luz da consciência aquilo que está me atrapalhando, aquilo que não está aquilo que está me desafiando, o que não tá, o que faz com que eu não consiga chegar naquele objetivo que eu quero, ter a vida como eu gostaria. Então, esse trabalho aliado, né, da sofrologia e de tudo que você conhece e desenvolve, é muito importante para a gente poder passar de fase aí na leitura astrológica, né? Então, o mais interessante é realmente, assim, a gente sair de uma leitura com alguns direcionamentos. O que eu devo fazer? Então, como é que eu faço, né? Isso que é o mais rico do trabalho. E quanto mais pessoas a gente conhece, encontra, que pode nos ajudar a descobrir aquilo que já está dentro da gente, é o mais importante. Então, por isso mesmo, também o nome da live, que também ficou esquisito assim, para algumas pessoas, porque Tigre, se a gente está falando de Marte, de Áries, de astrologia, o que é sofrologia? Então, também, assim, a gente queria dar esse tempinho para a gente explicar, né? A gente tirou esse título dos Tigres, de uma historinha pequena, sofista, desse livro aqui, ó, Histórias de Nasruddin. É um livro sofista, editora Derveshki, Edições Dervesh. Eu não sei se ele ainda está disponível, enfim, é um livro bem antigo. E aí a historinha é bem curta, ele fala assim: Nasruddin esparramava punhados de migalhas em volta de sua casa. O que está fazendo? Alguém perguntou. E ele responde: afugentando os tigres. Mas por aqui não há tigres. Viu como funciona? Então, às vezes, assim, a gente às vezes está aí brigando com o nada, né? Assim, e isso fala muito desse posicionamento de Marte e de Áries. E uma ansiedade, né? Uma vontade de resolver a vida com muita rapidez que pode, às vezes, atrapalhar a gente, principalmente num momento da história da humanidade muito difícil, muito desafiador, em que a gente realmente não consegue fazer boa parte daquilo que a gente objetivava até o início do ano passado, né? Então, assim, é muito importante mesmo a gente tentar entender, primeiro, né, o que significa esse posicionamento de Marte em Áries, que foi a nossa escolha, principalmente porque astrologicamente ele vai ativar movimentos intensos que devem acontecer agora no segundo semestre do ano, né? Dentro dos astrólogos, assim, a maioria dos astrólogos entendem o segundo semestre como um semestre mais desafiador de 2020, se é que isso é possível. Não é para assustar ninguém, assim, porque na verdade, né, a realidade ela está aí, ela existe, a gente está aprendendo já a não brigar mais com a realidade e começar a andar de acordo com o que a gente pode. Então, é utilizar essa energia de clareza e de disposição para o que a gente quer viver, para a gente poder fazer alguma coisa positiva, né? E entender muito bem por que a gente está brigando e aonde estão esses tigres, né? E não ficar gastando a nossa energia com tigres invisíveis, né? Que não existem. Então, eu queria primeiro, né, fazer uma introdução do mito de Marte e do mito de Áries, para a gente entender um pouco nos arquétipos, né, o que isso se refere. Marte é um planeta que, na mitologia e nos arquétipos que ele é encontrado, são diversos, né? E aí é muito difícil a gente contar a história do mito assim, bonitinha, direitinha, porque são muitas possibilidades. Então, o Áries da mitologia grega representa Marte, Atena também representa Marte, Nergal representa Marte e Ogum também, né? E você vê que todos eles têm um quê de guerreiro e um quê de infante, de criança, daquela disposição corajosa que a criança tem, impetuosa de ir atrás do que quer, né? De enfrentar qualquer coisa, de preferência as mais difíceis, mas de primeiro agir. Isso é uma característica muito forte do planeta Marte. E ele rege o signo de Áries, porque dentro do arquétipo ariano tem muito a ver com a energia do planeta Marte. Então, ele se dá muito bem na energia ariana, né? E aí eu vou contar o mito de Áries, a história de Jasão.
rapidinho eu vou fazer a leitura, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, Nefele foi repudiada e seus filhos ficaram com a madrasta. Ela retirou-se, colocando-os sobre um carneiro de ouro, que voou com as crianças através dos mares. Entretanto, uma delas, chamada Ele, caiu no mar num lugar conhecido hoje como Helesponto. A outra, o jovem Fricho, chegou à terra da Colódia e imolou o carneiro, guardando-lhe o couro dourado. Jazão, cujo trono foi usurpado pelo irmão, resolve conquistar o Tosão ou carneiro para trocá-lo pelo trono. Reúne os melhores guerreiros e pede a Argos que lhe construa o melhor barco. Formou-se então o grupo dos Argonautas e vão em busca do Tosão. Tratava-se do símbolo do início da navegação grega em luta pelo domínio e comércio do Mar Negro, e, na verdade, são mais piratas que comerciantes. Chegando a Cólquida, Jazão declara amor a Medeia, filha do rei, a fim de que ela o ajude a tirar a fim de que ela o ajude. Medeia trai a família por amor, ou seja, o ideal. Jazão é o herói que vence pela astúcia, mais do que pela coragem. Voltando à pátria com o Tosão de ouro, Jazão despreza Medeia, porque ela é bárbara e feiticeira. Nessa época, Jazão, herói falido porque tratou mal quem lhe ajudou, tem problemas com o irmão e é expulso, tornando-se então sem passado, porque sem terra e sem futuro, sem filhos também. Mas é também o herói em busca do impossível, e é isso que lhe encoraja. Robin Hood é um herói mais moderno, que luta pelos oprimidos e que também representa Ares. Então, assim, o pelo e a importância do cabelo é muito forte em todos os signos de fogo, tanto Ares, quanto Leão, quanto Sagitário, né? E na representação, né, dos animais também, né? O carneiro, né, no Ares, o leão, que tem a juba, e Sagitário é a crina, né? Então, todos eles têm uma ligação muito forte com os pelos, porque os pelos protegem a pele do guerreiro, daquele que vai em busca de algo. Então, ele precisa ter aquilo ali. A busca de Ares e de Marte, ela é sempre pela luta, por lutar por alguma coisa. Então, dificilmente você encontra, dentro desse arquétipo de Marte em Ares, a apatia, né? Então, quando você vê assim, eu peguei até 2 arianos de Sol, que não necessariamente isso fica claro quando uma pessoa tem Sol em Áries. Ela, às vezes, tem outras coisas em Áries que são mais fortes, enfim, ou em outros signos. Mas peguei 2 aqui que são bem diferentes para a gente pensar o que é essa energia, né? Uma ariana atual aí que eu percebi na quarentena muito dessa energia ariana é a Anitta, né? Porque no começo, assim, eu não sigo muito, não compartilho muito das músicas dela e tal, mas do trabalho dela, mas ela tem uma coisa de não parar um minuto, assim, ela não consegue ficar parada, né? E eu lembro que no começo da quarentena ela falou assim, não tem como ficar presa aqui e tal, eu vou ter que inventar alguma coisa, e ela fez lá aquele programa, enfim, começou a fazer umas lives e tal, porque são pessoas que não se seguram. E o outro ariano é Ayrton Senna, né? E o Ayrton Senna é a representação clara do ariano, assim, dessa coisa da rapidez, né, da velocidade, da paixão pela velocidade. E a forma como ele faleceu foi uma forma muito ariana também, porque ele bateu a cabeça, né? E a cabeça é exatamente a fragilidade, né? O corpo, a fragilidade do corpo de Áries. Então, são pessoas, quando a gente tem um Marte muito forte ou Áries muito forte, a gente tem muitas questões com a cabeça, ou muita dor de cabeça, ou são crianças que vivem batendo a cabeça, machucando, dá ponto e tudo. Então, são algumas curiosidades assim que são legais de entender, né? A principal questão de Marte de Áries é o impulso. E num primeiro momento, é esse impulso irracional. Então, assim, primeiro eu faço, depois eu vejo, né? Então, se a gente estivesse fazendo aqui... A nossa sorte, né, que a gente também estava vendo os nossos Martes, é que a nossa similaridade, minha e da Júlia, é que ela tem Marte em Aquário, eu tenho Marte em Libra. Então, o nosso Marte é racional. Então, a gente precisa pensar primeiro, né, e tal. E fica naquela coisa da teoria, muitas das vezes, sem conseguir muito partir para a ação, porque normalmente são pessoas que têm Marte no signo de fogo, elas normalmente agem melhor. Mas o mais legal da gente pensar agora, porque o que vai acontecer, assim... desde o dia 30 de julho, o Marte começou a fazer, a posição que ele está hoje no céu, ele está fazendo um aspecto tenso com toda aquela galera que está em Capricórnio,
derrubando as nossas estruturas, fazendo a gente ver as pessoas como elas realmente são e trazendo à tona, né, socialmente, questões ligadas ao poder. Então, tudo que tem acontecido, a própria pandemia mesmo, que ela está mostrando em vários países, é exatamente a forma como cada governante está conduzindo isso. Isso está ficando muito aparente, justamente por conta das coisas que estão acontecendo. Só que quando essa quadratura se forma, e ela vai até 10 de setembro, de 30 de julho até 10 de setembro, a gente vai ter esse aspecto tenso, não é um bom período para a gente manifestar esse Martin Ares assim de ir lá e fazer. Porque tudo que a gente fizer, a não ser que a gente tenha muita clareza e racionalidade daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente for fazendo pela ansiedade e pela rapidez, a gente pode acabar tendo conflitos e mostrando a nossa própria incompetência. Porque é isso que está acontecendo agora, né? Então, a gente precisa saber exatamente pelo que a gente está lutando. Por isso que é importante, por isso que a gente trouxe essa história, né? Porque nessa história, assim, ele está ali, ele está fazendo ali um bando de esforço, né? Mas, na verdade, ele está fazendo um esforço desnecessário, porque não tem nem nada ali, não tem nada ali para ele lutar contra. Então é importante a gente saber pelo que a gente luta. Por isso que na pasteurização, que é um termo que eu uso muito para falar da internet, como a internet fala dos signos por aí, né? E a gente acabou pasteurizando num nível que cada signo virou uma coisa só, assim, é um predicado, né? E o ariano, ele é visto muito como brigão, né? Mas essa coisa do brigão é quando ele não tem pelo que lutar, ele vai lutar por qualquer coisa. Essa agressividade, ela é natural, ela é visceral nesse Martin Ares. Então, a gente vai ter um ponto de agressividade muito grande, só que nesse período a gente precisa tomar muito cuidado porque as coisas têm que ser feitas com muito critério mesmo e com muita competência, porque senão tudo de errado que a gente for fazer, essa turma que está lá em Capricórnio, que é Júpiter, Saturno e Plutão, sendo que Saturno e Plutão são dois planetas considerados pela astrologia tradicional planetas maléficos, né? Marte também é, porque eles entram para arrebentar tudo, né? E é claro que a gente, e o meu objetivo sempre com a astrologia, eu até tenho colocado hashtag astrologia afetiva, porque não é para olhar para esse lado, sabe? É para a gente tentar olhar o que isso está trazendo de bom para a sociedade. Então, eu imagino, e a maioria, né, a parte mais temida do ano para os astrólogos acaba de começar, né? E vai até o dia 11 de setembro. Então, provavelmente, alguma coisa ainda no cenário mundial deve acontecer, não sei se em termos de pandemia, mas talvez com alguma coisa com conflitos sociais também, coisas muito antigas que vêm sendo erradas, né? A própria luta contra o racismo que está acontecendo agora com um ritmo assim, né, uma força muito grande, vem disso, assim, são coisas que estão acontecendo há muitos anos e que precisam acabar. E agora esse Martin Ares, ele tem essa coisa de luta, né? Então esse período, acho que até 10 de setembro, é um período para a gente entender o que tem, né? Onde estão esses tigres? E aonde a gente precisa colocar a nossa energia de luta. Para, a partir de 10 de setembro, que na verdade, no dia 11 de setembro, Marte começa a retrogradar ainda por cima, né? E ele vai ficar um bom período nesse movimento retrógrado, até 15 de novembro. E esse é um ótimo período para a gente rever as nossas atitudes. Como o cenário mundial é um cenário de que a gente não pode tomar grandes decisões para a nossa vida, é exatamente esse momento de continuar revendo. Eu tenho clientes que falam assim, não, isso eu não aguento mais rever. Eu falo assim, não, mas ainda tem coisa. Cata aí, porque você ainda vai achar. Sabe? Não, já arrumei tudo, a casa inteira. Então, começa a olhar para dentro, porque tem alguma coisa para se manifestar, né? E então, a partir de setembro, esse horizonte melhora quando essa quadratura sair e a gente começa a rever. Então, é como se alguma coisa precisasse eclodir, explodir, para a gente parar e olhar para o caos e falar assim, caramba, isso estava aqui no lugar errado, isso aqui eu não precisava mais, para que eu estou guardando isso? Poxa, por que eu não estou correndo atrás daquilo ali? Então, é esse período aí. E também, né, curiosamente, assim, é muito raro Marte ficar tanto tempo num signo, assim, ele é muito rápido, né? Ele é um planeta rápido. Dos sociais, ele é o mais rápido. Então, assim, ele tá ali em Marte fazendo revisões dentro dessa questão da própria identidade da gente. Então, para todo mundo, assim, na nossa vida diária, sem só pensar no cenário mundial,
O ideal é a gente pensar, né, o que interessa isso aqui, eu queria falar isso antes da parte da Júlia, para vocês, quando forem fazer o exercício, já pensar nisso, quem já tiver conhecimento do próprio mapa. Aonde a gente tem o signo de Áries, no nosso mapa, é aonde a gente vai ter esse impulso para a realização das coisas, e a gente precisa rever, repensar, refletir, né? Então, assim, eu tenho o Marte no meio do céu, ou seja, né, no trabalho, na profissão, em como eu sou vista publicamente. Então, foi até por isso, quando o Marte entrou em Áries, eu fiz a minha página no Facebook. Porque eu pensei nisso, assim, falei, eu preciso agir. Eu preciso colocar alguma atitude aqui, né? E agora a gente vai revendo, então, esse período de rever. A Júlia tem o Marte na casa 6, que é a casa do trabalho diário, e a casa também dos cuidados da saúde, dos cuidados com o corpo. Então, provavelmente, é o período em que ela está vendo mais o dia a dia dela, a rotina dela, o que ela quer agir, e uma certa impaciência, que eu esqueci de dizer, mas o Marte também, ele dá uma certa impaciência. Então, a gente quer logo resultados rápidos. Então, não sei, se ela está tomando aí um suco verde, por exemplo, ela vai querer ter logo o resultado desse suco aí, desse tratamento que ela está fazendo, né? Então, precisa olhar, né? Quem tem o próprio mapa é só olhar lá onde ele está. E aí depois pode me perguntar, se der tempo a gente fala. Tem um comentário, a Nira está perguntando se é onde tem Marte ou se é onde está Áries que tem que olhar. É onde está Áries. Onde está o signo mesmo. Claro que todo mundo que tem Sol em Áries, ou os pontos principais, né? Ou Sol, ou Lua, ou Ascendente, ou meio do céu, são pessoas que vão sentir mais forte essa emoção aí. Mas, por exemplo, quem tem Áries na casa do casamento, por exemplo, é um período em que ou a gente vai querer resolver o que não está 100%, o que não está tão bom, a gente vai querer alinhar, ou se a gente está sem ninguém, a gente vai querer se relacionar com alguém, enfim, isso aí pode acontecer. Então, a gente precisa olhar no próprio mapa aonde está o signo de Áries. Quem tem Áries no ascendente, por exemplo, é alguém que quer fazer tudo agora, sabe? E precisa se acalmar. Eu sei que tem uma aí que tá aí, a Luísa, ela precisa se acalmar agora. Porque não é um bom momento para a gente tomar atitudes, apesar de ser o momento em que a gente vai mais querer agir. Então, assim, como é um ano em que a gente precisa refletir em si mesmo, refletir nisso também. E aí, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois responder, se a gente não conseguir responder todas as perguntas aqui, eu vou responder a todo mundo que puder ver aonde tem o Marte, onde está Áries, perdão, e aí a Cíntia está falando que tem Mercúrio em Áries, então provavelmente tem que tomar cuidado com a sua fala agora, com a forma como você se expressa, né? E a Clariceando também, a mesma coisa, porque ela tem Áries na casa de Mercúrio. Então, com os irmãos, precisa tomar cuidado com isso. Áries na casa 7 é relacionamento. Então, é a hora de você ou querer mexer com o que não tá bom ali, tomar algumas atitudes, precisa respirar, contar até 20, ou então onde você vai querer agir para conquistar alguém ou para, enfim, retomar um relacionamento e tal. A Lua em Áries é quem vai ter uma reação, né? Vai estar muito, muito mais reativo, querendo resolver as coisas. Lua em Áries precisa do exercício da Júlia para ontem, assim, porque é quem mais vai precisar. E aí, gente, a gente faz assim, depois que a Júlia fizer o exercício dela, a gente começa a responder as perguntas, e se a gente não conseguir responder todo mundo, a gente vai colocar uma caixinha de perguntas, tanto eu no meu perfil, quanto a Júlia no dela, uma caixinha de perguntas sobre a live, e aí a gente vai responder lá todo mundo, né? Áries no meio do céu, estamos juntas. Áries na casa 11 vai ser em grupo, né, com os amigos, etc. Mas depois eu respondo isso tudo com mais calma, tá? A live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada e vocês podem assistir, recomendar. Eu vi que teve muita gente que chegou depois que a gente tinha começado, e hoje a gente está com o tempo contadinho, assim. Então, por isso que a gente começou às 8 e vai até às 9 sem parar, assim. Então, a live vai ficar gravada. Quem perdeu o começo pode assistir. A gente se apresentou, eu falei o que era sofrologia e tal. Então, não se preocupem, vai ter, vocês vão poder recuperar aí a parte que vocês perderam e fazer as perguntas, tanto para mim quanto para a Letícia, tá? Uhum.
Pode continuar, desculpa. Então, é isso. Eu acho que eu já posso passar para você, né? Porque, e aí eu só queria finalizar dizendo que em janeiro, mais precisamente dia 7 de janeiro, ele entra em touro, né? Então ele vai começar a querer desfrutar de todas as lutas desse semestre tão intenso que a gente vai viver, né, nos próximos meses. Então, acho que meu grande recado é até 15 de novembro, mentira, desculpa, até 30 de setembro, é um período para a gente contar até 20 nas ações, assim, no que a gente vai fazer, porque a gente vai ser cobrado pelo Capricórnio. Então, a gente tem que estar bem correto nisso. E a partir daí, até dia 15 de novembro, é um período da gente rever o que a gente quer ver. E aí, de novembro até janeiro, aí a gente pode agir bastante. Tá bom. Vai lá, Júlia, manda Estamos até bala. com o tempo sobrando, olha que beleza. Vamos Porque eu poder. acho que a gente vai precisar responder pergunta, por isso que eu quis Eu finalizar também logo. acho, eu também acho. Bom, então, nas últimas lives que eu fiz, todo mundo me cobrou, por que que você não fez um exercício de sofrologia e tal? Então, dessa vez a gente reservou um tempo para isso, e eu criei um exercício que é especial para Marte em Áries. São técnicas de sofrologia, assim, que a gente usa normais, mas eu dei um twist, que é para esse período que a gente vai atravessar. E todo o período de Marte em Áries até o final, ou seja, até 7 de janeiro, né? E esse exercício vai combinar duas coisas. Uma parte é relaxamento dinâmico, que é uma técnica que a gente usa em sofrologia, que é um relaxamento, mas com movimentos do corpo. E o relaxamento dinâmico, além de relaxar o corpo, ele ajuda também a relaxar a mente, a consciência, e esses movimentos ajudam a integrar os nossos potenciais no nosso corpo e transformá-los em ações. Quer dizer, quando a gente faz esse movimento, a gente está, nossa, eu tenho esse músculo, por exemplo. E a partir dali a gente vai poder usar esse potencial na nossa vida cotidiana. E ajuda também, né, por conta do mesmo processo, a refinar a nossa relação com o mundo, a nossa relação com os outros, o que também é ótimo para esse período, pelo jeito. Sim. Tá? Então, é isso, é para ajudar a gente a integrar novas possibilidades. Aí, depois dessa parte dinâmica, a gente vai sentar e eu vou guiar vocês no que a gente chama de futurização. Esse nome é mais simples de entender do que sofrologia. Nós vamos nos projetar em 3 momentos do futuro, que vão englobar esse período todo de Marte em Áries, né? Então, o primeiro momento é desde amanhã até daqui a um mês, que é o período da quadratura. O segundo é a partir de um mês até 3 meses, que é o período retrógrado. E em seguida, de 3 meses a 6 meses, que é quando ele sai de Áries e vai entrar em Touro. Então, não precisa pensar agora, quando a gente estiver bem relaxado, esses momentos vão vir na nossa consciência, são momentos possíveis, momentos que nós poderíamos estar vivendo amanhã, semana que vem, até um mês. Eles podem ser sequenciais, por exemplo, se eu tenho um projeto e eu gostaria de saber como esse projeto, eu gostaria de visualizar como esse projeto vai se desenrolar nos próximos 6 meses, por exemplo. Eu penso no meu projeto, aí meu projeto daqui a 3 meses, meu projeto daqui a 6 meses. Mas o mais importante é deixar vir, porque a consciência sabe o que você precisa trabalhar. Então não adianta se ficar pensar, vou pensar na minha mudança de casa. Não, talvez você vá pensar nisso, talvez não. Tá? Então, ó, eu vou levantar, porque a primeira parte é de pé, tá? Isso que é interessante, que ninguém conhece bem o relaxamento em pé. Então vai ser assim, eu vou guiar o relaxamento do corpo inteiro, da cabeça até os pés. Quando a gente estiver bem relaxado, nós vamos nos concentrar nos nossos membros inferiores, assim, do umbigo para baixo. Os quadris, as pernas, nádegas, tudo, os pés. Por que os membros inferiores? Porque é essa parte do corpo que permite a gente avançar. É com eles que a gente anda. Avançar e não só avançar, também recuar, também dançar, sentar. Então, são os membros, são a parte do nosso corpo que abriga nossas potencialidades, né? Que nos leva, nos impulsiona até o futuro.
Então, a gente vai tomar consciência do movimento dessa parte do corpo, ou seja, os músculos que se mobilizam, o contato da nossa roupa com a pele, o contato do ar com a pele, nossa respiração, e a consciência das nossas potencialidades. Então, o movimento é assim, chama marcha virtual. A gente vai mexer os pés como se a gente estivesse andando. Eu não sei se eu consigo mostrar meus pés. Tá vendo meus pés? Sim. Então, a gente vai levantar só a ponta dos pés, só o calcanhar, e a ponta dos pés fica no chão. É como se a gente estivesse andando sem sair do lugar. Uhum. Então, o movimento é só isso. Precisa estar sem sapato? Não precisa, eu estou sem sapato porque eu sou uma hippie. Não, mas é porque fica uma coisa da energia da terra, já fico logo entrando nessa. Não precisa, não é obrigado. Muita gente prefere, eu prefiro, mas não é obrigado. Tá, então, os pés, então, a ponta dos pés fica no chão e a gente vai levantar só o calcanhar e aí acelera o movimento cada vez mais e depois desacelera. E nisso a gente vai tomar consciência desse movimento e das nossas potencialidades. Depois a gente vai sentar, então deixa a cadeira perto, de preferência se não precisar abrir os olhos, melhor ainda, para ficar mesmo no nosso mundo, né? E aí eu vou fazer as 3 futurizações que eu expliquei. Tá claro? E aí, tá bom. Se alguém tiver dúvidas, fale agora o cálice para sempre. Eu vou pôr o meu microfone, porque eu tenho tendência de falar bem baixinho quando eu guio, então as pessoas não ouvem, não adianta. E aí, vai relaxando. Então, porque eu relaxo ao mesmo tempo. Quando eu puser o microfone, eu não vou mais te ouvir, tá? Então, eu já estou avisando. Bom, todo mundo pronto? Levantem-se, todos em pé. Nós nos colocamos confortavelmente na postura vertical, as pernas um pouquinho afastadas na largura dos quadris, nós podemos balançar para um lado ou para o outro para encontrar o equilíbrio. Quando nós encontramos essa postura equilibrada, nós paramos, tomamos consciência do nosso ambiente, da distância que nos separa dos objetos, das paredes. E nós fechamos tranquilamente os olhos. Nós respiramos, consciência da nossa respiração, consciência de nossa verticalidade, dessa postura do homem, dessa postura que nos liga entre o céu e a terra. Consciência da forma do nosso corpo nessa postura. E nós tomamos consciência da forma de nossa cabeça e nosso rosto, relaxados. A forma de nossa testa, a forma de nossas sobrancelhas, nossas pálpebras, nossos globos oculares, sem tensão. Nós relaxamos todos os músculos em volta dos olhos, consciência da forma de nossas bochechas, de nosso nariz e nossas narinas relaxados. A forma de nossos lábios e nossos dentes e a forma de nossa língua relaxada dentro da boca. Consciência da forma de nosso maxilar completamente relaxado. A forma de nosso queixo. Consciência da forma de nossas orelhas, de nosso crânio e de nosso couro cabeludo, sem tensão. Dentro do crânio, nós tomamos consciência da forma de nosso cérebro completamente relaxado. A forma de nossa nuca e nosso pescoço, sem tensão. Consciência da forma de nossos ombros que se abaixam, completamente relaxados, a forma de nossos braços, de nossas mãos, até a ponta dos dedos, nós podemos sentir as palmas das mãos, sem tensão. Consciência da forma de nosso peito, de nossas costas, nossas omoplatas. Consciência da forma de nosso coração, que bate forte, tranquilo. A forma de nossos pulmões, consciência do ar que entra em nossos pulmões
e que sai pelas narinas, quente com o calor do nosso corpo. E a cada expiração nós aproveitamos para relaxar um pouco mais. A forma de nosso ventre, nossas costas, toda a cintura abdominal, a forma de nossos órgãos, o fígado à direita, o pâncreas à esquerda, consciência de nossa respiração abdominal. E a cada expiração nós aproveitamos para aumentar essa sensação de relaxamento. Consciência da forma da parte inferior de nosso corpo, nossas nádegas, quadris, a forma de nossos genitais, nosso períneo, a forma de nossas coxas, a forma de nossos joelhos, da batata da perna, dos calcanhares, dos pés até a ponta dos dedos. Nós relaxamos cada um dos dedos dos pés, esses pés que nos sustentam o dia todo. E finalmente nós nos concentramos em nossa zona umbilical e nós tomamos consciência da forma de todo o nosso corpo, do alto da cabeça até a presença de nosso corpo e nossa consciência. Nós inspiramos profundamente, erguendo os braços, seguramos a respiração, tensão de todos os músculos do corpo, tensão. Expiração, nós relaxamos. E com nossos pés, nós contatamos a harmonia e a vitalidade da Terra. E quando nós inspiramos, nós deixamos que essa harmonia, essa vitalidade subam por nossas pernas, nosso tronco, até o alto da cabeça. E quando nós expiramos, nós difundimos essa harmonia vital em cada uma de nossas células. Em nosso ritmo. Inspiração, harmonia, vitalidade. Expiração, difusão. Harmonia e vitalidade na inspiração. Difusão na expiração, ainda alguns instantes. E aos poucos nós terminamos essa harmonização vital. Nós tomamos consciência da forma de nosso corpo nessa postura. Consciência de nossa verticalidade. E nós nos concentramos na forma e na presença de nossos membros inferiores, da parte inferior de nosso corpo. Consciência de nossos quadris, nossas nádegas, o aparelho genital, períneo, as pernas, os pés. Tomamos consciência dessa forma e dessa presença com generosidade. Quais são os sentimentos positivos que nascem em nós quando nós contemplamos a parte inferior do nosso corpo? Quais são as potencialidades da parte inferior de nosso corpo? Nós contemplamos nossos membros inferiores com a intenção de memorizá-los, de guardá-los em nossa consciência. E agora, nós vamos mobilizar os nossos membros inferiores com o exercício da marcha virtual. Nós mobilizamos nossos pés e nossas pernas como se quiséssemos andar, mas sem movimento. A ponta dos pés permanece no chão, lentamente no início. Consciência do movimento de nossos membros inferiores. Nós começamos bem devagar e vamos aumentando o ritmo, sempre concentrados no movimento e nas potencialidades de nossos membros inferiores. E um pouco mais rápido, segundo nossas possibilidades.
Consciência do movimento. Consciência das potencialidades. E aos poucos nós começamos a desacelerar esse movimento, sempre conscientes dos músculos que estão sendo mobilizados, conscientes de nossas sensações durante esse movimento. E nós desaceleramos até parar completamente. E nós podemos sentir rapidamente a presença de nossos membros inferiores, na parte inferior de nosso corpo, depois dessa ativação. Consciência de nossas potencialidades. E nós nos sentamos no fundo da cadeira para uma pausa de integração. Nós acolhemos todos os fenômenos que se apresentarem a nós, as sensações, os sentimentos, as emoções, como se fosse a primeira vez. Nós descobrimos esses sentimentos, essas sensações, sem julgamento, sem análise. Como eu me sinto? Consciência de nossos membros inferiores depois dessa ativação. Consciência dessas potencialidades. Em contato com a presença de nosso corpo, nós nos imaginamos em um momento positivo de nosso futuro. Entre amanhã e daqui a um mês. Um momento possível, pode ser um momento bem simples. Nós nos projetamos em uma situação agradável que poderíamos viver nesse período. E quando nós encontramos esse momento, nós tomamos consciência do local em que estamos, do ambiente, do momento do dia. Nós vemos as pessoas que nos acompanham, se for o caso, ouvimos as vozes, os ruídos, sentimos os odores, talvez os sabores. E nós prestamos atenção principalmente ao que nós sentimos durante esse momento positivo, entre amanhã e daqui a um mês. Nós saboreamos esse momento como se estivéssemos lá. Nós saboreamos as sensações e os sentimentos positivos que caracterizam esse momento de nosso futuro próximo. E aos pouquinhos nós deixamos que esse momento se dissipe, nós voltamos, nos concentramos alguns instantes em nosso corpo, em nossa respiração. Nós integramos em nosso corpo todo o positivo dessa experiência. Cada inspiração nós reforçamos os sentimentos positivos que esse momento nos trouxe. E agora, nós nos projetamos em um momento positivo um pouco mais distante, entre 1 mês e 3 meses. E nós nos vemos nesse momento positivo do futuro como nós somos ou como gostaríamos de estar. Em uma situação que nós poderíamos viver entre 1 mês e 3 meses. Nós percebemos mais uma vez o lugar em que estamos, a luz, as pessoas, nossos entes queridos que nos acompanham.
Nós temos consciência de nossos projetos que estão em andamento nesse momento. Nós vivemos plenamente esse momento positivo, com tudo o que constitui a sua riqueza. E aos pouquinhos nós voltamos ao nosso corpo, à nossa respiração por alguns instantes. Mais uma vez nós integramos esses sentimentos positivos em nosso corpo com a nossa inspiração. Cada inspiração nós reforçamos o positivo dessa experiência no futuro. E agora nós nos imaginamos em um momento positivo que nós poderíamos viver em um período entre 3 e 6 meses no futuro. Nós encontramos esse momento e nós nos instalamos nele de maneira sensoperceptiva. Nós podemos nos ver e também nos sentir nesse momento. Nós temos todas as sensações ligadas a esse momento positivo do futuro. Mais uma vez nós vemos o ambiente, as pessoas, os ruídos, os odores. E principalmente nós nos vemos satisfeitos os 6 meses. Nós apreciamos tudo o que nós pudemos obter, todo o trabalho que nos permitiu chegar a esse momento pleno de satisfação em nosso futuro próximo. E aos poucos nós retornamos ao nosso corpo aqui no presente, retornamos à nossa respiração. Pausa de integração. Nós vivemos a presença de nosso corpo, nós contemplamos a nossa corporalidade transcendida por essas sensações e sentimentos de bem-estar, de harmonia e de equilíbrio vital. Com a nossa inspiração, nós deixamos que esses sentimentos positivos impregnem cada uma de nossas células. E em contato com a presença de nosso corpo, nós reforçamos a nossa capacidade de harmonia interior, corpo, espírito, alma e consciência. Nós reforçamos a nossa capacidade de confiança em nós mesmos. E nós reforçamos nossa capacidade de esperança no caminho que estamos traçando para nós. E nós nos preparamos a retornar ao momento presente. Nós respiramos profundamente algumas vezes.
E devagarinho nós começamos a mobilizar nossos dedos dos pés, os pés, as pernas. Subindo pelo corpo, nós mobilizamos cada membro, cada parte de nosso corpo. Nós podemos nos flexionar, nos alongar. E nós fazemos todo o necessário para recuperar completamente nosso tônus muscular, nosso nível de vigilância. E quando nós nos sentimos prontos, devagarinho, sem pressa, nós abrimos os olhos, retomamos contato com a luz, com o ambiente, e nós podemos continuar o nosso dia. Vou ter que fazer de novo. O ideal é fazer, quanto mais você repetir, mais você vai integrar a experiência. Não, pois é, e aqui eu tive que. O meu telefone parou algumas vezes, então eu tive que levantar e a minha porta abriu 2 vezes, então eu vou fazer de novo. Claro. Ai, gente, que delícia! Muito bom. Eu senti muito. Foi bom porque eu tenho problema nos pés. Eu tenho Netuno rege pés, né? Peixes. Sim. Então, meu Netuno é bem desafiado. E aí eu sempre tenho alguma coisa no pé, né? E eu fiz as pazes com meus pés hoje aqui. Ah, que bom. Ele é realmente um grande guerreiro. Adorei. Sim, a técnica é super poderosa. Parece muito simples assim quando a gente explica, mas quando a gente vive, a gente vê a que ponto, assim, é um autoconhecimento profundo mesmo. Fala o que você falou para mim do cérebro da gente, que o cérebro da gente não sabe a diferença. Ah, sim, é verdade. Eu ia falar antes e esqueci, não falei. Mas o cérebro, na verdade, isso é medido, né? Quando a gente visualiza alguma coisa, o cérebro vive como se aquilo fosse verdade. São as mesmas áreas do cérebro que se ativam. Então, se você se projetou no futuro hoje, quando você chegar nesse momento do futuro, o seu cérebro, mas isso eu já fiz, eu já sei, eu tiro de letra. E o seu corpo também vai estar acostumado, porque ele vai ter vivido isso junto com o seu cérebro. Então, e a sofrologia ajuda, né? A sofrologia ajuda a consciência, que a gente fala em sofrologia, é a força de integração entre as partes do corpo humano. Então, ele vai ajudar nessa integração entre o que eu vivi aqui, eu vou integrar no meu corpo. E vou integrar na minha alma, enfim, cada um acredita, né? Mas é essa integração de tudo que nos torna humanos. E é isso que essa técnica faz. Quando a gente está nesse estado alterado de consciência, né? A gente tem uma integração muito mais simples. Eu estou adorando os comentários, que bom que vocês gostaram. Se tiver alguém que quiser compartilhar a experiência, pode comentar, ou então me escreve depois e tal. Ó, queria esse momento todos os dias, me escreva. Eu atendo online, com muito prazer. E aí, como a gente falou no começo, né? A gente está pensando em criar uma abordagem integrada mesmo, com a astrologia, a sofrologia, porque tem, não vou dizer tem tudo a ver, mas tem tudo a ver. Porque a astrologia também é um instrumento de autoconhecimento, né? E graças ao que a gente pode ver no mapa, a gente pode ver as áreas que precisam ser trabalhadas e trabalhar isso com a sofrologia, que é uma ação direta naquela área, né? Uma ação assim, direta mesmo, que você está trabalhando dentro de você, né? De dentro para fora. E especializada, né? Se eu posso, assim, eu escrevo as sessões especialmente para a pessoa, né? E a gente pode fazer uma coisa junto com o mapa mesmo, né? Sim. De fazer um trabalho junto mesmo, de ver algumas questões dentro do mapa, junto com a pessoa, né? A pessoa, óbvio, porque também, né, o mapa em si, né, sem a consciência do dono da história, não é nada. Não, a pessoa tem que querer, sempre. Sempre tudo parte da vontade da pessoa. E tem que ver o que é a dificuldade, né? Porque às vezes é o que eu falo muito nas leituras, assim. Eu não estou ali para julgar, né? A gente, às vezes, tem uma pessoa que gosta de ser muito acelerada e tá tudo bem, é com ela mesma. Sim. Tem que saber não é o que nos atrapalha, né? O que nos faz sofrer, assim. Exatamente. Sofrer, apesar de parecer, às vezes. Mas muito do sofrimento é a gente mesmo que se inflige, né? É muito isso. A sofrologia ajuda muito a perceber isso, assim, nossa, por que tal coisa me irritava tanto? Eu percebi isso em mim, desde que eu pratico, eu sempre fui muito explosiva, muito
uma coisa me irritava, eu já começava a jogar tudo para quebrar as coisas. E eu não sou mais assim. E mesmo né, no trabalho, as coisas, às vezes as pessoas falam umas coisas, fico irritada, aí tá bom. Uhum. Não, você falou uma burrice, eu continuo achando a pessoa burra, tá? Não vou, não criei santidade por causa disso, Uhum. mas eu não vou explodir, ou não vou ser grossa com a pessoa. Então, é isso, é um trabalho. Ah, deixa eu ver os Olha o comentários. que o Danilo falou aí. Parece que o corpo faz sozinho uma síntese de onde estamos, como nos sentimos e do que realmente precisamos para estar bem. É isso. É isso. Quando a sua Exatamente isso consciência mesmo. está conectada com o seu corpo, você sabe o que é necessário. E a gente Você sabe vai. mesmo, é porque É, tem uma ilusão daquilo que a gente acha que a gente deveria querer, ou daquilo que a gente acha que a gente já deveria ter, né, ou ser. E na verdade existe um processo que é muito importante e que faz muito mais, é muito mais valoroso do que o próprio resultado, né? sim, sim. O E essa processo. energia ariana, ela é uma energia muito de para ontem, né? É o primeiro signo da roda zodiacal, então quer fazer logo, né? Então essa Sim, atitude de querer fazer logo pode gerar arrependimentos no futuro, né? Então nesse período em que está tudo tão difícil e que o resultado, o efeito das nossas causas, ele está vindo muito rapidamente, a gente precisa parar e pensar, né? E refletir é, mesmo. sim, Eu sim, acho que a gente está chegando no fim. Eu, São 4:02. Eu mas acho que começou um pouquinho a atrasado, gente né? começou 3:06, né? Tá, Entre então 3 e ainda 6. tá. Eu não sei que É. horas são. Deixa eu ver. Faltam acho que 3 minutos. Alguém quer fazer Tá. alguma pergunta? É o Quer falar alguma momento. coisa? É o momento. Porque eu tô com medo de perder. Eu vou tentar gravar, mas vai dar tudo certo, né? Eu vou conseguir gravar, gente. Se eu Vai. não conseguir, ela vai ficar aberta 24 horas de qualquer maneira. E a Júlia tem um canal no YouTube, Eu inclusive, que a ponho. gente vai colocar, né? Sim, eu vou salvar, de qualquer jeito eu vou salvar a live e pôr no YouTube. Então, se não salvar no Uranice, vai ficar no YouTube, não se E outra preocupe. coisa, gente, o canal dela no YouTube tem vários exercícios de sofrologia para outras coisas também. Então, quem gostou do exercício aqui, a Dani, que quer fazer todos os dias, fuça lá o canal da Sim, Júlia também, entendeu? sim, E, sim, até os exercícios, eu pus vários exercícios de relaxamento dinâmico lá, esses ainda de projeção e tal não tem, mas no futuro vai ter, uhum. mas já tem bastante lá. Aí já tem, O que significa Marte na casa 12? Sensacional a pergunta. A casa 12, é difícil responder em poucos minutos, mas a casa 12 ela é uma casa que a gente não percebe. Então, é uma agressividade que a gente não vê, só que ela está lá. E, normalmente, a gente recebe ela pelos outros. Então, normalmente, a pessoa que tem o Marte na casa 12 são pessoas, dependendo da configuração do mapa como um todo, que elas não sentem que são agressivas, mas elas lidam com a agressividade dos outros o tempo inteiro, sem perceber que, na verdade, isso é uma reação. E também a casa 12 é a casa daquilo que a gente não consegue controlar. Então, querer dominar os próprios impulsos com Marte na casa 12 é muito difícil. Então, o ideal é você relaxar mesmo e conduzir os seus objetivos a partir de uma ideia mais não etérea, sabe? É uma ideia mais sutil, nas sutilezas, assim. E entender que às vezes as pessoas vêm com muita agressividade porque você, sem perceber, também provavelmente é agressivo também. Marte em Capricórnio tem que gritar no travesseiro. Marte em Capricórnio na 8, tem que gritar no travesseiro, pegar e gritar lá dentro. É uma pessoa que não joga, não bota a raiva para fora e fica guardando para dentro e pode acabar sexualmente expondo isso demais, assim, tendo uma necessidade de um ímpeto sexual muito grande, porque joga o ímpeto todo num ponto só. Tá dando aqui que temos 1 minuto e 55 ah, restantes. então, últimas palavras, sigam a Uranice, quem não segue ainda, sigam a mim, Júlia Vidili Reconstruction, quem não segue ainda,
Visitem nossos canais. A Letícia ainda não tem no YouTube, mas tem página no Facebook. Curtam a página dela, curtam a minha também, o mesmo nome no Facebook. Uhum. Visita a minha página no YouTube. Eu tenho um site também que está todo em francês, mas o Google é seu amigo. E quem Quem já fez quiser. mapa comigo, que quiser fazer um exercício com a Júlia, entre em contato ou com ela ou comigo que a gente pode fazer uma coisa junta. Vai ser bem legal. Sim, sim, a gente faz aí um bem bolado. Sim, É, claro. vai Lógico. ser bom. Pode me escrever e que aí a gente conversa e eu já preparo alguma coisa Uhum. bem Maravilhoso. E Queria é isso. agradecer também, gente.